Primeiramente, boa noite a todos, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar com vocês na noite de hoje, a respeito de mais esse capítulo, do capítulo 6 agora da obra Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo que se intitula Psicofonia Consciente. Então, só para a gente relembrar rapidamente o que nós já falamos no capítulo anterior, que se intitulava Assimilação de Correntes Mentais. Naquele capítulo a gente viu o irmão Raul Silva, que era o dirigente da reunião encarnado, que estava assimilando as correntes mentais, o pensamento, aquelas ondas que eram emitidas pelo irmão Clementino, dirigente espiritual daquela reunião mediúnica que acontecia numa casa espírita, que Hilário, André Luiz e Aulos estavam acompanhando os trabalhos. E naquele momento ele proferia uma belíssima prece antes do início da reunião daquela noite. E essa prece que era proferida então por Raul Silva, ela era praticamente idêntica, com pequenas modificações daqueles pensamentos, daquelas correntes mentais que eram emitidas pelo irmão Clementino. Então, pela retidão de Raul Silva no seu caráter, na sua conduta espírita, na sua conduta ética e moral, ele conseguia transmitir ali a sua mente, era como se fosse um espelho cristalino, conforme foi falado lá nos primeiros capítulos, mas ele conseguia então emitir, transmitir essa mensagem que vinha lá do irmão Clementino com pouquíssimas alterações para aquelas pessoas que estavam naquela reunião mediúnica. Então saiu aquela prece belíssima e foi então dado início à reunião daquela noite. Então, no presente capítulo, que se intitula Psicofonia Consciente, a gente vai ver o irmão Libório dos Santos, que ele tem a oportunidade, um irmão desencarnado, ele tem a oportunidade, então, de se comunicar com os irmãos encarnados naquela instituição. Instituição essa que estava sendo visitada, estava sendo acompanhado os trabalhos daquela instituição por André Luiz, por Hilário e por Aulos. Lá na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, só fazendo aqui uma pequena colocação a respeito do que Martins Peralva nos diz, ele nos traz que psicofonia é a faculdade que permite os espíritos, utilizando-se dos órgãos vocais do encarnado, transmitirem então a palavra audível para todas aquelas pessoas presentes em determinada reunião. Então, o espírito desencarnado, ele utiliza-se ali dos órgãos vocais de um determinado encarnado que possui a faculdade de psicofonia e emite, então, uma determinada mensagem, transmite a palavra audível para as pessoas que estão ali, podendo, então, se comunicar com aquelas pessoas, expressando ali as suas sensações, aquilo que está sentindo, os seus questionamentos, e, a partir disso, acaba sendo esclarecido também pelos irmãos encarnados que permanecem naquela reunião. Martins Peralva continua nos dizendo que é através dela, ou seja, dessa faculdade de psicofonia, que os desencarnados narram quando desejam seus aflitivos problemas, recebendo também daquelas pessoas que estão ali para dialogar com eles, ali, em nome da fraternidade cristã, uma palavra de esclarecimento, de consolação. Foi o que nós comentamos. E eu achei muito interessante uma colocação feita por ele, onde ele pondera que se não houvesse esse tipo de reunião, se não existissem as reuniões mediúnicas, na qual é possibilitado ao espírito desencarnado se comunicar dessas maneiras que nós estamos aqui dizendo, se não existissem essas reuniões, os obreiros da espiritualidade teriam suas tarefas aumentadas. Olha que interessante que ele coloca aqui. Em serviço ao socorro dessas entidades que vivem nas regiões de sofrimento. Porque aí as entidades superiores, para socorrer essas entidades que estão lá nas regiões de sofrimento, que ocorre sim diversos desses trabalhos, mas a gente vê que as entidades superiores, elas precisam de reduzir a sua própria vibração para conseguir ali se tornar visível ou conseguir se fazer ouvidas para aquelas pessoas, para aquelas almas, na verdade, aqueles espíritos desencarnados ali, infortunados, e conseguir, então, transmitir a mensagem para eles. Porque muitas vezes, se nós lembrarmos lá da obra
Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna e diversas outras, a gente tem diversos relatos de espíritos nessas regiões de sofrimento que não conseguiam ver os espíritos ali superiores. Às vezes escutavam uma voz ao longe, mas não conseguia ver o espírito que estava ali na frente dele, por conta dessa diferença dessa vibração. Então, se não tivesse a reunião mediúnica, aqui Martins Peralva nos diz que o trabalho da espiritualidade, ele seria muito, ele aumentaria muito. Então, com o advento da reunião mediúnica, isso vem uma colaboração aí dos encarnados para com os desencarnados. E também ele acrescenta aqui uma colocação feita por Leon Denis, outra feita pelo assistente Aulus e outra feita por Emmanuel. Olha que interessante que ele fala. Referindo-se aos benefícios recebidos pelos espíritos nas sessões mediúnicas, é oportuno lembrarmos que o que nos afirmam os mentores espirituais. Olha só, Leon Denis fala o seguinte. Leon Denis, por exemplo, acentua que no espaço, sem a bênção da psicofonia, os seus fluidos ainda grosseiros não lhes permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. É isso que nós comentamos aqui. Aqueles espíritos que estão em zonas de sofrimento profundo, os seus fluidos ainda muito grosseiros não permitem que eles tenham essa relação, que eles visualizem, que eles escutem claramente as instruções passadas pelos espíritos mais adiantados. Da mesma forma que o assistente Aulus, que nós vemos aqui nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele também esclarece que esses espíritos que estão em sofrimento ainda trazem na mente um teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Então, ele respira na mesma faixa de impressão, também mostrando aí a dificuldade desse contato, dessa visão, dessa visualização, dessa audição desses espíritos mais elevados. E Emmanuel também vem salientar a necessidade do serviço de esclarecimento aos desencarnados, uma vez que eles conservam por algum tempo incapazes de apreender a vibração dos planos espirituais superiores. Então, mostrando aí a necessidade, Emmanuel que nos diz isso, a necessidade desse serviço em esclarecer os nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes se encontram em profundo desespero por não entender o que está acontecendo, ou por não aceitarem, ou por ainda guardarem uma grande revolta dentro de si. Então, ele esclarece a necessidade desse serviço de esclarecimento desses nossos irmãos desencarnados, justamente porque eles se conservam em determinado período de tempo incapazes de aprender, de assimilar, de conseguir apreender as vibrações do plano espiritual superior. Então, começando a reunião naquela noite, naquela casa espírita, a reunião mediúnica então estava começando, e ali havia 3 guardas espirituais que traziam um indivíduo infortunado com eles, que não guardava consciência da situação, ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, era um irmão infeliz, que havia desencarnado ainda solteiro, e ele estava muito infeliz e muito desesperado, era um indivíduo infortunado de fato, e não tinha consciência do que estava acontecendo ali, ele mal conseguia enxergar os vigilantes que o trazia. Então ele estava caminhando como se fosse um surdo cego, ele não sabia, ele não conseguia nem identificar quais eram as forças que estavam impelindo aquele caminhar que ele exercia naquele momento. E aí Aulus nos esclarece que ele era um obsessor que acabava de ser removido do ambiente que ele estava ali se ajustando, que havia se ajustado há muito tempo. Esse indivíduo, ele havia desencarnado em plena vitalidade orgânica, ou seja, ele havia desencarnado enquanto o seu organismo estava em plena atividade. Ele não havia desencarnado lá depois de muita idade, depois de estar um senhor bem idoso, com bastante, já vivido muitos anos. Não, ele desencarnou em plena vitalidade orgânica. Então, imaginemos aí um senhor jovem ainda, que estava ali, que havia desencarnado depois de extenuar-se, depois de cansar ali, de viver bastante ali em festiva loucura, depois de exaurir-se naquela festiva loucura. Então, imaginemos uma pessoa que gostava de diversas festas, que gostava de bebidas, que gostava de diversas outras drogas, que não vem citar aqui no livro para a gente, mas a gente leva a pensar para esse lado, porque ele nos esclarece o seguinte: letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo,
quando não possuía menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. Então, esse irmão, ele havia ainda cedo, já estava em diversas festas, e quantos casos não acontecem, a gente não fica sabendo dessas diversas festas que acontecem no mundo afora, e de pessoas que vão ali se drogando, que vão ali se alimentando de diversos vícios, e acaba levando ao desencarne daquela pessoa. E como que será que essa pessoa, então, acorda do outro lado? Como seria se essa pessoa pudesse, então, se comunicar com as pessoas encarnadas? Como ela iria se mostrar? Então, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo. É lógico que cada caso é um caso, não vamos generalizar todos os casos, a gente não conhece o que aconteceu de fato ali. Mas aqui, André Luiz nos relata uma história, e nesse caso foi dessa forma que aconteceu. Então, nós temos que sempre ter em mente de nos livrarmos desses vícios que nos aprisionam, que aprisionam de fato a nossa alma. São prisões para nós, porque são os vícios que nos levam a esse tipo de situação. Então, dando sequência, Aulus nos diz que se tratava de alguém que estava movimentando ali nas trevas de si mesmo. Ele era trazido ali ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés. Era como se fosse, de fato, um alienado mental e estava em estado grave. E ele, quando desencarnou, ele nutria uma imensa paixão por uma determinada irmã ali da casa, que hoje ela era uma torturada enferma, que estava sintonizada com ele. E ali ela passou a retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. E ele, então, passa a vampirizar-lhe o corpo, porque ali naquele momento ela se torna para ele um novo instrumento de sensações. Olha que interessante que ele nos fala. Ele, então, o espírito obsessor, que depois, mais à frente, nós vamos ver que se chamava Libório dos Santos, Libório, então, começa a ver pelos olhos dessa jovem encarnada, ouvia pelos ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, e olha que interessante, vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Então, ele vitalizava-se por meio daqueles alimentos também que ela utilizava. Então, ele passa a vampirizar-lhe o corpo. Então, ele se achava completamente perdido depois da morte, depois do desencarne, depois que ele se desenlaça do corpo físico, conforme ele diz aqui, como um náufrago dentro da noite. Então, ele estava completamente perdido. Então, eles viviam numa espécie de simbiose, e já havia quase 5 anos sucessivos. Só que agora, naquele momento, aquela moça que já estava ali subnutrida, que já estava ali perturbada, já estava passando por desequilíbrios orgânicos, ela então pede ajuda. Então ela solicita essa ajuda, esse concurso assistencial daqueles trabalhadores. Então eles vão prestar duplo socorro, tanto para o irmão desencarnado quanto para a irmã encarnada. E aí, nesse momento, é imperioso entender que para que ela se mostrasse, para que se conseguisse, então, curar as fobias que essa jovem estava passando, aquelas dificuldades, aquelas fobias que ela havia, que estava apresentando ali àquela jovem naquele momento. Isso como reflexos da mente dele. Então, para que aquilo pudesse se melhorar aquela situação, porque ele se via apavorado diante das realidades do espírito, e ele se ligava muito próximo a ela, ele estava muito próximo dela, gerando todas essas fobias, gerando tudo essa complicação nessa jovem encarnada. Então, para que isso fosse solucionado, para que se curasse essa situação, era necessário, então, afastar os fluidos que envolviam essa jovem. E aí o Aulus nos faz uma comparação muito interessante, porque ele fala como se fosse uma coluna que é abalada pelo abraço constringente da era, conforme a gente pode ver em muitas casas, principalmente se for uma casa muito antiga, que uma casa que está abandonada, por exemplo, a gente vê a era, aquela planta, ela se enrolando ali nas colunas, e aí você precisa de remover ali, então, aqueles fluidos da mesma forma que você precisa de remover aquela era dali para poder restituir aquela coluna. Então,
Em virtude disso, o que acontece? O sofredor, aquele espírito desencarnado, é colocado, então, ao lado de Dona Eugênia, que já foi falado para nós lá nos capítulos anteriores, se não me engano, no capítulo 4, intitulado Ante o Serviço, que fala dos trabalhadores dessa instituição espírita. E uma das trabalhadoras é justamente Dona Eugênia. E Dona Eugênia é uma médium de faculdade que possui essa faculdade, denominada aqui de psicofonia consciente. Então, nesse momento, o que acontece? O mentor espiritual da casa, ele se aproxima de Dona Eugênia e aplica-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral e na região da glote, porque é justamente ali a parte que iria ser utilizada naquele momento. Então, ele joga ali umas forças magnéticas, ele joga raios luminosos nessas regiões daquela médium, pois justamente iria trabalhar ali naquela noite, iria utilizar-se dessa região. Então, neste momento, Eugênia, só que a alma, ou seja, o espírito ali, Eugênia então se afasta do corpo, fica-se ali então o corpo físico da médium, da Dona Eugênia, e ela se afasta alguns centímetros daquele corpo físico, do seu corpo físico, permanecendo, obviamente, ligada a ele. Enquanto que aquele espírito perturbado, aquele visitante, aquele irmão desafortunado que ali se encontrava, ele se senta ali rente a ela, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, chegando assim um pouco para frente. Então ele se justapunha ao equipamento mediúnico e ele se inclina um pouco para frente, como se ele estivesse debruçando sobre uma janela. Então tem ali Dona Eugênia, o corpo físico, ali o espírito, Dona Eugênia, o espírito, se afasta alguns centímetros do corpo físico. Então vejamos que ela não foi para outra região, ela não foi para outra instituição, ela não foi para outra cidade, a Dona Eugênia permanece, então, alguns centímetros de distância do corpo físico, mantendo-se, obviamente, ligada a esse corpo. E o espírito, então, se senta ali junto dela, rente a ela, e inclina-se sobre o equipamento mediúnico, como se ele estivesse, então, debruçando na janela. E aí, nesse momento, olha que interessante, André Luiz faz um comentário onde ele recorda as operações no próprio mundo vegetal. Ele fala que ali poderia ser comparado, aquela situação que se passava ali, poderia ser comparada a um processo de enxertia neuropsíquica. E aí eu fui procurar o que é enxertia, se eu estou pronunciando corretamente essa palavra, mas é um processo que acontece entre parte de uma determinada planta, que a gente denomina de enxerto, e ela é inserida em outra planta, conforme é mostrado aqui na figura. Então, insere-se um determinado enxerto numa outra planta, chamada de porta-enxerto, e esse porta-enxerto é o que vai fornecer para a planta todas aquelas funções básicas, todas as necessidades básicas da planta que foi enxertada ali. Então, é o que vai fornecer a água, é o que vai fornecer os nutrientes, é o que vai fornecer... Isso porta-enxerto. Assim, conforme nós podemos, então, aí comparar o caso de Dona Eugênia e o espírito que estava ali se comunicando. Então, o André Luiz faz essa analogia muito interessante para nós entendermos um pouco mais deste fenômeno. Além disso, ele relata que leves fios brilhantes estavam ligando a fronte de Dona Eugênia, que estava afastada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então, havia uma ligação entre o cérebro, ali a fronte de Dona Eugênia, que estava afastada. Então nós estamos falando ali do espírito e perispírito, no caso, né, do ser inteligente, alma, perispírito, espírito, perispírito, que estava ali. Dona Eugênia, então, ali que se afastou do corpo alguns centímetros, ligando ali, então, a fronte de Dona Eugênia, até afastada ali do veículo físico, ao cérebro, então, da entidade comunicante. Então, Aulus explica que isso se tratava do fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Nesse momento, aquele espírito, o hóspede enfermo, ele estava se assenhorando, ele estava se apoderando das forças de Dona Eugênia. Ele estava sendo ali ele estava utilizando do instrumento físico de Dona Eugênia para poder se expressar. Mas, olha que importante o que ele fala. O hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana por essa corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e que pretenda dizer. Então, tudo que ele mentalizar, todas as palavras que ele pretender dizer, ela vai estar ciente justamente por conta dessa ligação. De fato,
ele está ali se apossando temporariamente do órgão vocal da nossa amiga, no caso de Dona Eugênia, apropriando-se também do seu mundo sensório, das sensações, então ele consegue enxergar, ouvir e raciocinar até com certo equilíbrio, por intermédio das energias de Dona Eugênia. Mas aí é muito importante ressaltar que Eugênia, ela comanda firme as rédeas da própria vontade. Então, nesse caso, nesse capítulo, conforme nos esclarece também Martins Peralva lá na obra Estudando a Mediunidade, ele fala que se trata de uma entidade não esclarecida, né, que ela não conseguia perceber as vibrações mais sutis, então necessitava desse fenômeno, necessitava de ver pelos olhos do médium, ouvir pelos ouvidos do médium, falar pela boca do médium, nesse caso, para sentir aquelas sensações, sentir essa sensação corpórea novamente. Então ele está ali se assenhorando das forças de Dona Eugênia naquele momento, mas ele permanece controlado por ela. Então, isso é muito importante. Porque, olha só o que nos é esclarecido aqui. Ela estava agindo como se fosse uma enfermeira que concorda ali com os caprichos de um determinado doente, mas concorda com esses caprichos no objetivo de auxiliar aquele doente que ali se encontra. Só que esses caprichos que ela cede a esses caprichos para que ele fale, para que ele se expresse, para que ele... Esses caprichos todos devem ser limitados. Porque ela, estando consciente das intenções daquele companheiro infortunado, daquele companheiro infeliz, para quem ela está emprestando o seu veículo físico, então ela está consciente ali de todas as intenções, ela se reserva no direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, por essa corrente nervosa, ela sabe quais são as palavras que ele está ali pretendendo dizer. Então, ela aprecia, ela consegue visualizar previamente, ou seja, antes que ele fale. Então, se precisar, ela pode barrar ali o que ele está pretendendo fazer. Então, por isso, porque Dona Eugênia era uma pessoa que já havia estudado a mediunidade, que desempenha o trabalho de uma maneira séria, por isso que ela conseguia fazer isso. Daí nos mostrando, então, a necessidade do estudo, a necessidade de um preparo antes do início das atividades mediúnicas em qualquer centro espírita, e de uma grande disciplina na realização dos trabalhos, porque se ela simplesmente deixa ali o instrumento físico à mercê do espírito que quer se comunicar, muito provavelmente virão ali palavras muito desagradáveis, virão situações muito constrangedoras, podendo até gerar alguma determinada agressão, ou a mesa que está ali, que se encontra, alguns médiuns poderão até, inclusive, bater de uma maneira muito forte na mesa, causando um certo desconforto nas demais pessoas, ou mesmo, se essa agressão for tão forte, também podendo até agredir, podendo atingir determinada pessoa que se encontra ali na mesa. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa de entender isso, porque quem está ali no comando é a Dona Eugênia, e não o espírito. Ela está prestando ali um favor, ela está prestando ali um serviço, entre aspas, a esse espírito que deseja se comunicar. Mas ela pode, então, frustrar-lhe, ou seja, pode barrar o espírito comunicante, assim que ela detectar qualquer abuso. Então, ela fiscaliza esses propósitos, todas essas expressões. Por quê? Porque é uma entidade ali que está ali naquele momento inferior a ela. Então, ela precisa ali, conforme nos relata aqui André Luiz, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sentimento que se encontra. Então, é inferior ali no caso que ele está falando, justamente por conta dessa perturbação que essa entidade está passando, que esse ser está passando, e pelo sofrimento que ele se encontra. Então, no fenômeno da psicofonia, conforme nos fala Martins Peralva, o que ele fala para nós aqui? O médium, ele cede o corpo ao comunicante, mas, de acordo com seus próprios recursos, ele pode comandar a comunicação, fiscalizando ali os pensamentos, disciplinando os gestos, controlando o vocabulário do espírito para que não haja inconvenientes ali naquela reunião. Então, conforme nós falamos, o pensamento do espírito, antes de chegar no cérebro físico do médium, daquele corpo, ele passa pelo cérebro perispirítico. Então, nesse momento, o médium tem, Martins Peral até ressalta em tese, que o médium tem ali
em tese, a propriedade de fazer ou não fazer o que a entidade pretende, dependendo, então, ali do estudo, dependendo da prática, dependendo da educação, melhor dizendo, da mediunidade daquele médium. Então, Eugênia, de maneira nenhuma, ela deveria arremessar-se ao nível do espírito, ela não deveria deixar seguir, ela não deveria chegar ao nível daquele espírito comunicante, uma vez que ela queria ser útil, porque se ela chegar no nível daquele espírito, então ela não seria mais útil para ele, ela não seria mais útil para ele e iria complicar a situação daquela reunião. Então, aquele espírito que estava atormentado, ele é um alienado mental. Ele estava numa situação de alienado mental, porque ele precisava do auxílio naquele momento. Então, aquele momento ali, o primeiro socorrista é justamente o médium. É justamente o médium que está ali emprestando o seu veículo físico para o espírito. Mas se esse médium cai ali, então, no mesmo padrão vibratório daquele que está rogando o serviço, daquele que está pedindo o serviço, daquele espírito comunicante, então, conforme nos relata Aulos, há pouca esperança no amparo eficiente. Então, não vai conseguir amparar. É como se a gente pensasse num médico que, um cirurgião, talvez, que vai precisar de mexer com sangue, e ali naquele momento ele não gosta de ver sangue. Então, como é que ele vai conseguir auxiliar? Não vai ter como auxiliar aquele enfermo, não vai ter como fazer a cirurgia, não vai conseguir prestar auxílio. Da mesma forma, se o médium ele vai para o nível, para o padrão vibratório do espírito que quer se comunicar, e aquele espírito é um espírito sofredor, como que ele vai conseguir fornecer amparo eficiente para aquele espírito? Não vai ter jeito. Então, o médium ele precisa de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados. Pode ser o espírito mais sofredor, pode ser o espírito mais necessitado que for, mas ele vai, na hora de expressar a sua fala, na hora de expressar os seus gestos, o médium vai tomar conta daquilo que vai acontecer ali, nesse fenômeno que nós estamos estudando aqui, de psicofonia consciente. Então, o médium vai permitir a livre manifestação do espírito até determinado ponto. Até determinado ponto. Ou seja, que não vai colidir com a harmonia necessária ali no conjunto. Então, que não vai atrapalhar a reunião mediúnica que está se realizando ali. Então, o médium, então, nesses tipos de trabalho, ele nunca se mantém a uma longa distância do corpo. Lembra que nós falamos que ela se manteve ali a distância de alguns centímetros do corpo? É até interessante a colocação que Aulus faz, uma analogia muito interessante para nós, que é como se nós imaginássemos que nós deixamos a nossa casa com uma determinada pessoa que passa por determinados problemas, uma pessoa muito problemática, uma pessoa que pode sofrer de alguma determinada, enfim, uma pessoa que poderia causar problemas ali na nossa casa. A gente não vai, a gente permite que aquela pessoa entre em nossa casa, mas a gente não vai para longe. A gente não tem coragem de simplesmente sair, viajar e deixar a pessoa lá que não estaria talvez em seu juízo perfeito na nossa casa. A gente fica vigiando, porque a qualquer momento, se for preciso uma determinada intervenção, a gente vai lá e intervém, então. Mas se é um espírito, né? Então, nesse caso, é interessante mostrar que é necessário essa vigilância do médium. Então, se preciso for, a nossa amiga ela poderá retomar o próprio corpo no instante, rapidamente. Né? Então, ambos estão ali numa espécie de consórcio momentâneo. O comunicante é a ação, mas o médium que personifica a vontade. Olha que interessante. Então, conforme Aulus coloca aqui para nós também, em todos os campos do trabalho é natural que o superior seja, então, responsável pela direção do inferior. Então, não vai deixar que ele haja ali da maneira que ele bem entender. Né? Precisa de respeitar ali aquele recinto, aquela reunião. Olha só o que o visitante fala, então. O que aquele espírito, ele comunica. O que ele fala? Ele exclama em voz alta, gritando que consegue ver. Mas por que encantamento me prendem aqui? Então ele sentia que alguma espécie de encantamento, algumas algemas estavam afivelando ele a um móvel pesado. Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Então ele questiona, e ele questiona ali desesperado, ele não estava entendendo, ele conseguia ver, mas ele não estava entendendo que espécie de encantamento que estava ali prendendo. Então,
Naquele momento, Dona Eugênia, que estava fora ali do veículo denso, ligada ainda ao seu corpo, distanciada a alguns centímetros, ela escutava todas aquelas palavras que estavam saindo ali da boca, impelidas ali pela vontade daquele espírito, né, que estava transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras. E ela ia arquivando tudo aquilo de maneira automática lá no centro da sua memória. Então, tudo aquilo que ele ia falando ia ficando arquivado no centro da memória dessa Dona Eugênia. Né? Então, isso é muito importante, depois, né, essa parte de ficar arquivado, então, na memória de Dona Eugênia, no centro da memória. E o sofredor, ao contato ali com as forças nervosas da médium, ele revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Só que ele queixa-se dessas cadeias que estavam prendendo. E essas cadeias, em grande parte, elas são oriundas justamente dessa contenção cautelosa que a Dona Eugênia estava exercendo. Então, ele estava ali como se fosse um doente controlado. E isso é imprescindível para a harmonia do ambiente. Então, em seguida, caso Dona Eugênia relaxasse a autoridade, conforme nós já comentamos, se naquele momento ela relaxa a sua autoridade ali, o que poderia acontecer? Poderia, então, não conseguiria, ela não estaria em condições de prestar benefícios concretos ali para aquele irmão desencarnado. Então, um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado a uma mesa de serviço cirúrgico. Ele retém o enfermo necessitado de concurso médico. Agora, precisa de possuir firmeza e humildade. Então, ele precisa de possuir, assim como uma mesa de serviço cirúrgico, precisa, então, ali de possuir firmeza e humildade. Comparando aí a uma mesa de serviço cirúrgico, o trabalho do médium. Ele precisa de ter firmeza ali. Então, olha só aqui o que Martins Peralva nos conta. A conclusão que o fato nos deixa é de que a entidade realmente alucinada, ela desejaria bater a mesa, gritar, expandir-se. Entretanto, a vontade daquela médium, ela impedia que a entidade exercesse essas ações, que ela conseguisse realizar esse objetivo. Muito provavelmente, aquele espírito ali, ele queria bater na mesa, ele queria gritar, ele queria se expressar de uma forma um pouco mais revoltada, de uma forma mais rebelde, mas a vontade firme da médium não permitia que ele o fizesse. Então, a educação mediúnica, aliada à melhoria interior sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. Olha que interessante. Então, a educação mediúnica aliada à melhoria interior sob o ponto de vista moral. Isso, então, é imprescindível nesses trabalhos. O médium que fosse negligente, ainda não suficientemente educado, ele favorece a turbulência, ele favorece esses momentos constrangedores nessas reuniões, nas comunicações, durante as comunicações de espíritos mais violentos. Então, é necessário esse estudo, é necessário o preparo, é necessário a melhoria anterior, a melhoria interior, é necessária a educação mediúnica. No caso de Dona Eugênia, Hilário questiona até se Dona Eugênia conseguia ver aquela entidade que estava ali se comunicando com tamanha clareza, assim como eles estavam enxergando. Isso acontece nesse fenômeno de psicofonia consciente? Isso acontece? E a Dona Eugênia conseguia ver tudo o que estava acontecendo ali, apesar dela estar gravando ali nos seus centros de memória, tudo o que estava acontecendo, ela conseguia ver também a entidade com tanta clareza, assim como aqueles espíritos, André Luiz, Hilário, Aulos, estavam vendo? E aí, Aulos esclarece que não era com tanta clareza, porque ela estava ali despendendo esforços na preservação das próprias energias, e ela queria prestar o auxílio àquele ser que estava se comunicando por meio do veículo físico dela, ela estava ali, então, ela queria prestar o auxílio com todas as possibilidades que ela dispunha. Então, isso não permitiria que ela se concentrasse mentalmente de forma que ela percebesse exatamente a forma exterior ali daquele ser. Então, mas, apesar de ela não conseguir ver com tamanha clareza, com tamanha nitidez, conforme esses espíritos, André Luiz, Hilário e Aulos viam, ela conseguia, ela sentia a dor,
a excitação, e ela conseguia, desse espírito, e ela conseguia registrar o sofrimento daquele espírito que estava se comunicando, do Libório. Então, ela se registrava ali a dor, a excitação, o sofrimento, todo o mal-estar, tudo aquilo, ela conseguia, então, registrar esses sentimentos. E Libório continuava exclamando: estaremos porventura em um tribunal? Por que uma recepção tão estranha quanto essa? Olha só como que ele estava ali completamente alucinado. E ele questionava: quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Então ele tinha ali uma crise moral também, porque ele se sentia de alguma forma acusado de haver lançado a própria mãe ao desamparo. E ele ainda assim rebatia, dizendo que ele não era culpado pelas provações dos outros. Por acaso ele não estaria mais doente do que ela? Era justamente o que ele dizia naqueles momentos. Então a gente vê essas crises morais pelas quais ele passava. E ele tinha o cérebro perispirítico completamente dilacerado, conforme também nos informa Aulus. E aí, nesse momento, o que Hilário faz? Hilário pergunta a Aulus se caso, naquele momento ali em que se dava aquele fenômeno mediúnico, se seria possível submeter o irmão desencarnado, se seria possível submeter, então, o Libório a um questionamento, a um interrogatório. E se caso ele começasse a interrogar ali o irmão Libório, se ele conseguiria se identificar perfeitamente, se ele conseguiria, então, se expressar ali, se ele conseguiria responder aquelas perguntas. E Aulus nos diz que não seria viável fazer aquilo. Naquele momento, não era o caso para ficar interrogando o espírito dessa maneira, não era o caso de ficar submetendo o espírito a um interrogatório, mas sim estavam abordando uma questão, um problema de caridade, da mais alta importância para a vida em si. Então ele fala aqui que mesmo caso eles tentassem, o que eles iriam conseguir era apenas uma infrutuosa, ou seja, uma inquirição sem proveito, endereçada a um alienado mental. Ele não estava ali em condições de responder a diversos questionamentos. Na verdade, ele trazia ali consigo uma herança de uma existência desequilibrada. Então, a gente vê que no momento do desencarne, se ele estava desequilibrado antes de desencarnar, ele conserva isso do outro lado, porque a morte nada mais é do que a continuação da vida. Então, ele continuava fortemente atraído por aquela mulher que o amava. E ele, então, começa a perseguir essa mulher, porque ele gostava dela de uma determinada forma de possessão que seja, né, de possuir, né, não possessão na questão, estou dizendo aqui, no sentido de achar que tem posse daquela pessoa. Então ele acaba ali, ele faz como se fosse um perseguidor dessa moça, envolvendo ela nos seus fluidos ali enfermiços. E ele se apoia nela, conforme aquela era que nós mencionamos, aquela planta que vai ali se proliferando em cima de determinado muro, de determinada pilastra. Então, isso acontece. Somando isso ao choque oriundo da morte, então ele fala aqui, o que Aulus nos diz? Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Então, ele não estava em condições ali de responder a diversas perguntas que lhe fossem feitas em relação à sua identificação pessoal. E olha o que ele ainda queixava-se. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza. Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Então, ele estava se queixando ali do controle que ele estava sendo submetido por conta da vontade de Dona Eugênia. E olha só, agora eu achei esse questionamento do Hilário de extrema importância, assim como todos os outros, mas olha como que esse daqui nos chama a atenção. Consciente a médium, qual se encontra, porque ela estava ali, né, consciente, qual se encontra, e ouvindo as frases ali, então, do comunicante, que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Será que não sofrerá algumas vacilações? Ou seja, será que em algum momento ali daquele
fenômeno, enquanto está acontecendo aquele fenômeno, será que Dona Eugênia poderia acreditar em algum momento que aquelas palavras que ela estava proferindo não vinham de um espírito, da vontade de um espírito, mas sim dela própria? Ela mesma estaria falando aquilo. Será que isso poderia acontecer? Ela poderia sofrer esse tipo de vacilação? E olha a resposta que é importante para nós. Segundo Aulus, isso é possível sim. No entanto, aquela irmã que ali se encontra, ela está habilitada a perceber que aquelas palavras, que as comoções e as palavras não eram dela, não lhe dizem respeito. Então, aquela irmã, conforme nós comentamos, ela já estava, sim, habilitada para perceber que aquilo ali não se tratava do pensamento dela, nem de palavras propriamente dela. Mas, e se a dúvida a invadisse? Ainda assim, Hilário questiona, tudo bem, mas e se a dúvida por acaso a invadisse? Olha o que acontece. Então, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante. Então, ele não conseguiria se comunicar. Se ela começar a achar que aquilo é dela, se ela começar a achar que aquilo, na verdade, se trata de palavras proferidas pela vontade dela e que não tem ninguém ali falando nada, que aquilo é ela mesma que está fazendo, ela poderia expulsar o comunicante, exprimir ali uma positiva recusa, anulando uma oportunidade muito preciosa de serviço. Então, ela iria deixar de prestar serviço a esse irmão desencarnado, simplesmente porque ela duvidou. Então, olha só aí, a gente lembra até daquelas passagens lá de Simão Pedro, quando vem a dúvida, quando ele está lá no mar. Então, a gente vê quando vem Jesus e diz para que ele ande sobre as águas e vem a dúvida. Então, olha a importância, olha só como que nós devemos, então, desde que nós tenhamos um trabalho sério, desde que nós tenhamos comprometimento, desde que nós tenhamos boa vontade, desde que nós nos eduquemos e não pensemos que a mediunidade é simplesmente brincadeira, que é simplesmente alvo de espetáculos. Então, desde que nós não pensemos dessa maneira, nós iremos sim conseguir chegar no nível de Dona Eugênia, a entender que aquilo ali não se trata dela, que ela está prestando um auxílio e ela fica concentrada naquele momento ali, cercando, caso necessário, as ações do espírito, caso ele queira agredir, bater na mesa, gritar ou se expressar de uma forma muito rude. Então, ela controla ali aqueles momentos. Então, nesse caso, a dúvida seria congelante faixa de forças negativas. Então, não deveria se deixar ali abater pela dúvida. Isso que é importante também nesses casos. A gente perderia uma preciosa oportunidade de serviço e de auxílio para um irmão necessitado, que pode ser companheiro nosso de vidas e vidas passadas, de muito tempo atrás. Então, nesse momento, agora, Raul Silva, ele inicia a conversação com aquele hóspede revoltado. Então, o orientador amigo, Paulus, ele convida André Luiz e Hilário a observar o que vai discorrer. Só que isso nós vamos ver apenas no próximo capítulo da obra, nós vamos ver no capítulo seguinte, como que vai se dar, então, essa conversa entre Raul Silva e aquele espírito que estava ali se comunicando. Então, eu agradeço extremamente a vocês pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando um pouco com vocês a respeito desses temas tão importantes que envolvem a mediunidade. Então, que Jesus nos abençoe a todos, e eu abro agora para caso alguém queira fazer alguma colocação, algum comentário. Muito obrigado.